Ora, queria começar por saudar todos os presentes, agradecer a vossa presença aqui, nestes tempos conturbados, portanto é especialmente válida, e dizer só umas breves palavras sobre esta conversa que eu tive com o Sr. Almirante Vidal Abreu, que agradeço as suas palavras. Já agora, as 4 linhas não foram escritas por mim, porque se fossem escritas por mim eram 0 linhas. Eu sempre sou da opinião e continuo a ser de que quem sabe quem eu sou, sabe. Quem não sabe, não merece saber como tal. Mais vale não fazer apresentações. Não é modéstia, é o contrário, é o contrário. Ora bem, em conversa com o Sr. Almirante, uma das coisas a que penso que chegamos a acordo, e houve uma unanimidade de opinião, é que era necessário desenvolver na Academia de Marinha a vertente do debate. Do debate, como é evidente, sobre assuntos polémicos, assuntos para os quais não há doutrina, para os quais não há certeza, para os quais existem instituições como a Academia de Marinha, que justamente devem atrever-se a pôr o pé em terreno pantanoso, atrever-se a avançar em terreno que ainda não está desbravado. E isso é um papel muito importante da Academia de Marinha, eu diria, sou capaz de ser um bocado individualista nisto, mas eu diria que é o papel mais importante da Academia de Marinha. Este tema foi um tema que foi escolhido por ser, e foi escolhido por ambos por ser particularmente polémico, mas podia-se ter escolhido outro. Agora acho que é importante este formato de debates. E por causa disso, decidimos também modificar um bocado, não fazer uma conferência tradicional, ou sequer uma mesa com vários oradores, mas tentar lançar um debate, que é uma coisa que também falta um pouco na Academia de Marinha, através de um workshop. Significa cortar muito com os formalismos, um mínimo de formalismos, intervenções curtas, e eu vou tentar dar o exemplo disso, e haver um conjunto de oradores, temos aqui 3 ilustres oradores, para justamente lançar o debate, para justamente poder lançar a primeira pedra neste terreno pantanoso, neste terreno pouco firme. E dito isto, e para não ocupar mais tempo, eu gostaria também de fazer algumas breves considerações a respeito deste tema do poder naval no século XXI. Em primeiro lugar, e começando pelo fim, que é a melhor maneira de começar, eu acho que o que está a acontecer é uma mudança do paradigma naval. Estamos a viver uma mudança de paradigma naval e essa mudança, eu articulei aqui 4 grandes eixos, à volta do qual ela se está a desenvolver. Sob qualquer destes eixos eu poderia ficar várias horas a falar, e de certeza que não ficava o tema esgotado, mas vou meramente enunciá-los. Portanto, nem sequer será um telegrama, será um índice de um telegrama mais que outra coisa. Mas penso que estes 4 grandes eixos são aqueles que nos permitem falar em conjunto de uma mudança do paradigma naval. Qual é o primeiro desses grandes eixos? Bom, em primeiro lugar, os próprios níveis ou os próprios domínios em que se articulava o poder naval estão a mudar rapidamente. Tradicionalmente falava-se em 3 domínios, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial para cá, um domínio submarino, um domínio de superfície e um domínio aeronaval. Hoje temos, pelo menos, 3 outros domínios especial, ou seja, é o domínio do espaço para além da atmosfera terrestre, e que é essencial para qualquer outra das vertentes que nós consideremos no poder naval moderno. Um segundo, que é o domínio da informação. Em grande medida, a eficácia de uma força militar hoje em dia mede-se não só pela sua capacidade de tratar, de criar informação, de a gerir em tempo útil e de a partilhar. E isto é particularmente importante em termos do poder naval e em termos dos seus múltiplos vetores. Esta partilha da informação e esta coordenação. E um terceiro ligado a este, mas que eu distingo sempre, que é o da ciberguerra. Ou seja, das operações ofensivas e defensivas ligadas, ao fim e ao cabo, ao domínio digital. Um Arleigh Burke, por exemplo, não vale de nada, é um monte de lata, pura e simplesmente, se os seus sistemas digitais deixarem de funcionar. Como, aliás, os Estados Unidos descobriram na Guerra da Crimeia, em que, de repente, um Arleigh Burke estava no Mar Negro, pura e simplesmente ficou paralisado os sistemas digitais. E vários aviões russos fizeram
voos rasantes por cima do navio que não tinha qualquer maneira de responder, a não ser as mais tradicionais e, obviamente, ineficazes. Mas este domínio da guerra, da ciberguerra, é um domínio essencial do poder naval. Vou deixar por aqui, meramente um telegrama. Segunda área, e uma área também ela muito significativa. Há uma mudança da base tecnológica. Para além da que já foi referida nestes novos domínios, há uma mudança significativa da base tecnológica. Há, nomeadamente, o desenvolvimento recente de vetores significativos em termos da negação das águas litorais, mesmo para as marinhas sofisticadas, como seja a marinha americana, por exemplo. Vetores que ainda não foram experimentados, mas que na sua conjugação criam, de facto, uma alteração clara em termos de regras de jogo. E não só das águas litorais, mas também das águas regionais. Há também um conjunto de novas tecnologias emergentes, ainda não experimentadas, algumas até ridicularizadas por oficiais de marinha mais experientes. Estou-me a lembrar do chefe de Estado-Maior da Armada da França, que disse que as armas de hipervelocidade, pura e simplesmente, eram uma ilusão, porque ele não acreditava que um qualquer objeto deslocando-se a 15 mil km por hora conseguisse atingir um porta-aviões em movimento, até porque na sua cabeça teria temperaturas de vários milhares de graus e, pura e simplesmente, não podia ter sensores para a aproximação final. Esqueceu-se, talvez, que a ogiva de hipervelocidade não precisava ter sensores. Bastaria que estivesse preparada para receber a informação de outros sensores que estivessem a atuar na zona. E na zona, inclusive, no espaço, ou seja, fora da atmosfera terrestre. A hipervelocidade e os vetores de hipervelocidade são um fator que, não experimentado, alteram significativamente as regras do jogo naval. E não é por acaso que todas as principais marinhas do mundo, mas principalmente a chinesa, investem fortemente nela. A chinesa, no último ano, foi à volta de 5 bilhões de dólares que investiu só na investigação à volta da hipervelocidade e, obviamente, também na criação de vetores, que, aliás, quando fez o desfile em Pequim, esses vetores iam em primeiro lugar. Os DF-17, os DF-21 iam à frente, encabeçavam o desfile. Era uma grande novidade que punha em causa o poder naval americano, nomeadamente no mar da China e nos mares regionais. Depois, um outro vetor que não é novidade, ao fim e ao cabo, que já existe há bastante tempo, mas que agora atinge uma maturidade diferente, é os que têm a ver com a utilização crescente de drones de inteligência artificial a todos os níveis, não só os aéreos, mas também os de superfície e, sobretudo, os submarinos, que é uma novidade relativamente recente, 10 anos, 15 anos, mas 10 anos, 15 anos em termos de drones submarinos de grande alcance, mas que, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia estão a desenvolver e estão, mais do que isso, estão a integrar num sistema de sistemas em termos da sua filosofia de partilha da informação e de coordenação da informação numa força naval. E depois, uma coisa que também não é novidade, já foi utilizada operacionalmente na Guerra do Golfo, mas que hoje em dia tem uma capacidade bastante diferente, que são as armas de energia. Os lasers de grande energia são simplesmente um deles, há outras, mas as armas de energia hoje em dia já equipam normalmente as principais classes das marinhas mais avançadas e das armadas mais avançadas. Termino também por aqui esta referência breve, obviamente não exaustiva. Terceiro eixo, que penso que é muito importante. Há uma mudança do papel do mar, por e simplesmente. Nós, quando pensamos normalmente em poder naval e a importância do mar, pensamos no comércio. Pensamos naquilo que ainda hoje o mar é, que é a grande via do comércio internacional e das trocas internacionais. Mas hoje é muito mais do que isso. Hoje é bastante mais do que isso. Em primeiro lugar, há uma nova dimensão do mar em termos económicos. O mar é a fonte de muitos dos principais recursos futuros. E isso significa uma maneira diferente de olhar para ele. E significa também um novo campo de rivalidades por essa via.
Depois, nós vivemos num mundo, e aqui permito avançar uma opinião pessoal, mas penso que não será tão polémica como isso, nós vivemos num mundo onde o caos avança, onde há cada vez mais áreas deste mundo que são dominadas não por Estados soberanos kantianos tradicionais, mas são dominadas por zonas de caos. Zonas onde não há soberanias plenas, zonas onde há multiplicação de poderes e zonas onde vale tudo. Onde existem dezenas, não é um ou dois ou três, são dezenas de grupos armados autónomos que fazem tudo e mais alguma coisa e que vivem das maneiras mais diversas. Isto reflete-se no mar. Em termos das imigrações ilegais, em termos do contrabando, em termos dos narcotráficos, passam em larga medida pelo mar, também por terra, como é evidente, passam em larga medida pelo mar, vai-se refletir numa nova dimensão pelo qual o mar tem importância para as sociedades atuais. E depois há uma outra dimensão que ainda da qual se fala pouco. Esta máscara é muito irritante. É mais uma tendência do caos. Bom, de qualquer modo, há uma outra dimensão da qual se fala pouco, mas que vai ter uma importância crescente. Não tenham dúvidas de uma coisa. O século XXI vai ser o século da crise ecológica. O século da grande crise ecológica. Que não terminou, nem sequer está a meio, está no começo. Estamos a dar os primeiros passos. Vai ser uma coisa que se vai prolongar por muito tempo. Mais que o século XXI, inclusive. E vai ter um efeito arrasador em tudo. Vai mudar a nossa maneira de pensar e vai mudar a nossa forma de vida a prazo. E vai ter uma importância especialmente significativa em termos do mar. Desde a poluição marítima, hoje fala-se muito dos plásticos, por exemplo, até a poluição química, até o degelo, até o aumento do nível do mar, que é um perigo crescente, em particular para as zonas litorais, como é evidente, até fenómenos como sejam o desvio das correntes marítimas e os meios para, eu não diria controlar, mas pelo menos intervir em relação a estes fenómenos. Tudo isto é uma nova dimensão do mar. E é uma dimensão que, opinião pessoal mais uma vez, à medida que o tempo se vai avançando, se vai tornar a primeira dimensão. Porque, pura e simplesmente, este é o problema principal dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Não é mais um problema, não é mais um entre os 200 que existem, não. É o primeiro. Isso é já notório, é já visível. Mas, ouça, façam um exercício muito simples. Lembrem-se das mudanças em termos ecológicos a que assistiram nos últimos 10 anos. Agora multipliquem por mais 50 anos, por mais 100 anos, e vejam qual é o resultado. Portanto, este é o grande problema em termos de evolução do poder naval e de evolução do sistema internacional. Último eixo. Há, de facto, uma alteração radical, muito rápida, muito rápida. Eu diria, nunca na história contemporânea houve uma mudança tão rápida como a que estamos a viver hoje, em termos da distribuição do que eu gosto de chamar o poder naval global. Eu elaborei um índice, pessoalmente, através dos dados, principalmente do Janes, que é justamente a distribuição em milhares de toneladas de navios de combate das principais marinhas. Não vou entrar em pormenores, nunca mais saímos daqui. Deixem-me só dizer-vos o seguinte. Essa mudança, só vou dar-vos dois índices. Por exemplo, no caso da China, a China tinha em 1974 4% da marinha americana, 9% em 90, 39% hoje. Ou seja, está-se rapidamente a aproximar da metade e a projeção, se nós formos a pensar em 2050, 2060, é 3/4 da marinha americana. E do mesmo modo que falo da China, podia falar na Ásia como um todo. Aliás, também é muito fácil ver quem é que está a perder esta corrida, utilizando o mesmo índice. Eu só, para não ocupar tempo, só comparar a Europa como um todo, toda a Europa, com exceção da Rússia. Deixemos a Rússia de parte. Tudo o resto, seja ou não a União Europeia, com a Ásia como um todo. E aqui também toda a Ásia com exceção da Rússia, mas incluindo a China. Em termos navais, como é que se pode, utilizando o tal índice das milhares de toneladas de navios de combate, como é que se pode fazer esta comparação? Em 1974, foi um ano de referência, a Europa tinha 192% da tonelagem da Ásia.
quase o dobro. Podemos dizer que a Europa era o dobro da tonelagem da Ásia. Em 1990 era 100%, portanto, estava igual, praticamente igual. Hoje em dia, 45%, menos de metade. Passou do dobro para menos de metade. Isto diz alguma coisa. Com um dado que se podia acrescentar, é que em 1974 quase todos os navios da Ásia, com exceção do Japão e pouco mais, eram de construção europeia. Hoje não são. Hoje não são. Perdão, é de construção europeia e americana. Hoje são esmagadoramente de construção asiática, de fabrico asiático. Portanto, estes 4 grandes eixos, para mim, permitem-nos falar, de facto, de uma mudança radical do paradigma naval que está a ocorrer, que se vai prolongar, tende, de facto, a acabar o período da unipolaridade naval e nem sequer caminhamos para uma bipolaridade, porque, na realidade, a situação é mais complexa neste mundo, que é um mundo muito dominado pelo caos. É uma situação que tem que se medir muito em termos dos mares regionais e dos poderes navais regionais. E é uma situação onde o fator qualitativo altera a maneira de pensar e altera as capacidades mesmo dos pequenos poderes, pelo menos os que conseguem dominar estas tecnologias emergentes e são alguns de dimensão relativamente pequena, atenção. E como tal, há uma situação de evolução para uma situação multipolar, em termos regionais, sem dúvida, mas também tendencialmente em termos globais, que se articula de uma maneira muito clara. Lembrem-se dos números que vos dei sobre a Europa. E há também, e é devido em grande medida ao fator ecológico e à alteração radical do papel do mar, há uma tendência, uma dificuldade das marinhas entenderem e, sobretudo, articularem de uma maneira coerente e objetiva o seu papel. Há uma grande, em toda a parte, há uma grande dificuldade em saber onde é que acabam as funções tradicionais da Armada e onde é que começam as funções tradicionais das guarda-costas. Sendo que a guarda-costas hoje tem muito mais funções do que tinha no passado. Isso põe dificuldades. Dificuldades que são resolvidas das maneiras mais diversas. A maneira mais tradicional é criar uma força de guarda-costas e depois ao lado, por vezes, uma força também policial de segurança naval paralela. Outra que é pura e simplesmente transformar as guarda-costas em forças mistas que, em caso de conflito, podem ter uma ação em termos navais tradicionais. E uma outra que é mais normal. Eu diria que é aplicada por 120 das 200 marinhas, das 190 marinhas que existem no mundo, que é a real transformação das armadas em forças de guarda-costas. Não oficialmente, mas na prática. São pontos para reflexão, não demorei muito, tinha prometido não demorar muito, são pontos muito polémicos, justamente penso que é isso que se pretende num workshop, e como tal eu vou-me calar e vou de imediato, com uma saudação muito especial, passar a palavra ao Sr. Almirante Melo Gomes. Sr. Almirante, muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Academia e agradeço-lhe muito o honroso convite que me dirigiu para falar aqui. Os meus camaradas e o Sr. Professor Telo, colegas de mesa. E depois da introdução, também devo dizer antes disso que eu também não apresentei nenhum currículo e agradeço ao Sr. Almirante a bondade da extensão da leitura do meu currículo. Mas depois da introdução que o Sr. Professor Telo aqui fez, eu não tenho muita coisa a adicionar, porque de facto o que eu pensava fazer era esboçar umas linhas sobre o que pode mudar e o que mudou no poder naval do século XXI.
Basicamente, portanto, eu vou só traçar muito brevemente essas linhas e depois vamos para o debate sobre alguns assuntos que o Sr. Professor aqui pôs. Finalmente, também gostava de vos dizer e de vos falar, se tivermos tempo para isso, da minha experiência em relação às novas tecnologias, como é que as coisas de facto se passam, ou se passavam, porque, enfim, a minha experiência já lá vão 15 anos, e 15 anos é um século em relação às novas questões. Mas, de facto, em relação ao poder naval do século XXI, o que mudou ou o que pode mudar? Bem, os grandes catalisadores dessa mudança, todos conhecemos, foi o fim da Guerra Fria, a globalização, a Comissão, a nova Conferência das Nações Unidas, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, com a apropriação de espaços pelas próprias nações. Depois a evolução e a translação do poder económico, financeiro e inelutavelmente também do poder militar do que estávamos habituados, do Ocidente, como o Sr. Professor aqui referiu, para a Ásia e especificamente para a China com a sua ascensão. A tecnologia está presente nessa evolução e também não devemos esquecer que a Marinha Russa, tem sofrido também alguma evolução significativa. Não tanto, claramente, como tem acontecido com a China, mas essa evolução verifica-se e verifica-se, sobretudo, numa área mais interessante para nós, que é o Atlântico, e também numa cooperação própria e interessante com a China, entre a Rússia e a China. Eu depois posso contar várias histórias sobre este aspecto, porque tive o gosto, no último ano do meu mandato, de ser convidado entre as 20 marinhas do mundo para a parada naval dos 60 anos da Marinha Chinesa. E, portanto, verifiquei como é que as coisas lá se passavam, ou pelo menos fiquei com uma ideia daquilo que me queriam mostrar. Mas o que tem mudado é, sem dúvida, a natureza dos conflitos, como disse o Sr. Professor. Hoje há mais riscos do que ameaças diretas, o que torna mais difícil a justificação das Forças Armadas, e em especial da Marinha, que é uma arma cara, em relação ao poder político. Há a secundarização também da defesa territorial, já conhecemos isto, e uma prioridade nova, que é a ligação das marinhas. Eu não iria tão longe, transformadas em guarda costeira, mas na sua função, das três funções que nós conhecemos, da militar, da policial e da diplomática, que hoje tem, do famoso triângulo de Butte, que hoje tem novas versões, mas basicamente as ideias são estas que aqui estão, com um aspecto fundamental de preservação dos interesses económicos no mar. Menorização da batalha decisiva, Mahan, enfim, hoje não se acredita que venha a ser reeditado, mas a minha teoria, no fim, vou explicá-la, eu acho que isto tudo funciona em círculo, quer dizer, e em sinusoide. As coisas que hoje são verdade, já foram verdade há muitos anos e serão verdade, talvez, no futuro. Tudo isto, quando nós falamos, por exemplo, da pressão sobre os litorais, hoje que é uma das grandes funções da Marinha, bem, podemos ir à Guerra do Peloponeso. O que é que se passou na Guerra do Peloponeso? Foi exatamente isto, e foi 480 ou 470 anos antes de Cristo. Portanto, também tem mudado a governação dos mares, como eu já disse, com as funções da Marinha a transferirem-se, ou melhor, as funções da Guarda Costeira a transferirem-se de certo modo para a Marinha, e sobretudo isto nas potências mais pequenas, porque as grandes potências têm uma mistura das capacidades dedicadas ao controle do mar e as outras de aspecto policial. O aspecto diplomático do outro vértice do triângulo
chama-se hoje de muitas maneiras, mas eu gosto do que está plasmado na doutrina do Reino Unido, em que eles chamam Defence Engagement, e isso, o Defence Engagement, não é mais do que apoio à política externa. Nas outras duas funções é o Warfight, que nós conhecemos, e o Maritime Security, que não é mais que a governação dos mares. As operações de litoral. As operações de litoral põem questões muito significativas para quem opera nesta área. Temos menor proteção, temos maiores exigências dos sensores e das armas, porque temos menos aviso e temos interferências eletromagnéticas e de outros aspectos em relação à costa. E há hoje quem diga que há duas questões necessárias que se devem ser tratadas prioritariamente na guerra do litoral. O tratamento da informação, não só dos próprios sensores da força que lá está, portanto, da integração da informação que se recebe, aquilo que se conheceu pelo almirante Serebroski como a Network Center Operations, e há outros que dizem que não vale a pena fazer isso, temos é que ter navios baratos para podermos acorrer às operações de baixa intensidade que se verificam ao longo das zonas críticas. Pirataria, imigração e outros tipos. Sobre as novas tecnologias, o Sr. Professor já tratou deste assunto com toda a profundidade. As coisas, obviamente, vão evoluindo, desde o tratamento da informação, ao processamento dos sinais, às armas de energia dirigida ou não, aos drones, que hoje, enfim, estão a substituir as aeronaves tripuladas, quer a Força Aérea queira, quer não queira, e também os drones submarinos, que estão aí, não são tão conhecidos, mas que estão aí já em operação. Eu não me ia debruçar muito com isto, concordo inteiramente com o que o Sr. Professor disse. Também outra questão muito relativa, muito importante para as marinhas, é a questão do ambiente. A questão do ambiente, eu concordo, não sou negacionista das alterações climáticas e acho que isso vai ser um must no futuro. As marinhas, todas elas, vão ter que se dedicar com ênfase em relação à proteção do ambiente, não só como estabilizador do clima, como fonte de recursos, etc. Há até quem diga que o futuro vai ser a descoberta do meio de transmissão da energia que o oceano armazena para a atmosfera, e quando isso, os volumes de energia armazenada são de tal ordem que dão para sustentar o mundo durante centenas de anos. Se esse processo de transferência se verifica na natureza, se o homem conseguir dominar esse processo de transferência, então temos o futuro da energia garantida. Obviamente tudo isto tem tido impacto na composição das esquadras. Quatro ou cinco capacidades que eu julgo que são relevantes notar: o controle do mar para as grandes marinhas, a projeção do poder em terra, as operações do litoral, as novas tecnologias e o calcanhar daqueles, todas estas coisas, que é a execuibilidade financeira das modificações. Bom, a pressão financeira é, de facto, muito relevante, mas é o debate sempre entre manteiga e canhões. Depois há muitas variações semânticas. Há o Smart Defense, há o Pooling and Sharing, etc. O que acontece, de facto, é que no mundo ocidental o investimento na defesa não tem sido uma prioridade. Os números são claros.
depois daquela conferência famosa de Newcastle ter garantido que os aliados iam apostar cerca de 2% do PIB, ou investir 2% do PIB em defesa, coisa que também está no nosso conceito estratégico militar de 2015, verifica-se que nós não cumprimos, claro, mas que não estamos, infelizmente, desacompanhados nesse não cumprimento. Em 2019, só 9 dos 28 países da NATO cumpriram este patamar. Bom, portanto, eu não ia falar muito mais sobre este assunto, embora pudesse fazer com muito mais profundidade e muito mais tempo, mas acho que o debate, que é a ideia deste workshop, é muito mais interessante e eu acho que isso é um catalisador muito mais útil. Eu continuo a dizer o seguinte, e acho que devo resumir isto. O poder naval do século XXI é o poder naval de sempre por outros meios. E a sinusoide está aqui, a história tem-nos evidenciado isto, e pronto, tenho esta minha apresentação que ponho à disposição para os presentes poderem contrariar, discutir, dar novas opiniões. Almirante, muito obrigado pelo síntese. E, sem mais longas, eu passar a palavra ao Sr. Almirante Henrique Neves. Ora, boa tarde a todos, cumprimentando o Presidente da Academia de Marinha e agradecendo o convite, que naturalmente muito honrou, para estar aqui na tarde de hoje na companhia do professor Telo, que é a pessoa que eu estimo muito, com quem tenho muito aprendido, dos camaradas do Almirante Melo Gomes e do Comando Sardinha Monteiro, ambos oficiais de Marinha, como eu, mas embora eu já esteja na reforma há mais algum tempo, de qualquer das formas, por quem tenho muita estima e uma grande amizade. Cumprimento a assistência, designadamente os académicos, os seus professores e grande número de oficiais de Marinha, outros oficiais de Marinha da Reserva, mas que não deixam de ser por isso oficiais de Marinha que estão na sala. Bem, o que eu temia é exatamente o que acaba de acontecer. Temos, digamos, na mesa não só, digamos, um historiador que é, digamos, o historiador que mais sabe da época contemporânea e poder naval em Portugal, com quem eu acabei de dizer muito tenho aprendido, e temos 3 oficiais de Marinha que lemos os mesmos livros. E, portanto, aquilo que eu aqui possa dizer, de algum modo, não será muito diferente daquilo que ouvimos o Almirante Melo Gomes dizer. Portanto, eu para me situar, e tenho que ter um ponto de partida, senão perco-me, naturalmente não posso deixar de dizer o que é que eu sou. Não sou historiador. Não sou investigador naval. Aquilo que eu sou oficial de Marinha, com uma carreira de 47 anos, em 3 níveis de decisão e vários cargos preenchidos. Nível tático, nível operacional de gestão e nível estratégico. E nessa base, eu, de poder naval, não sou, como disse, um investigador. Portanto, aquilo que eu sei de poder naval é como um executante, naturalmente interessado, da sua aplicação e do seu emprego. E, portanto, aquilo que me pode diferenciar dos outros oficiais de marinha que aqui estão, naturalmente será a carreira que eu tive, os cargos que eu desempenhei, que aqui e ali são diferentes da carreira do Almirante Melo Gomes ou do Comando Sardinha de Monteiro. Portanto, nesta base, o que é que eu posso dizer do poder naval? Aquilo que eu sei do poder naval, naturalmente sei um bocadinho mais do que está aqui neste livro, mas aquilo que está aqui neste livro não deixa de ser, nas grandes linhas, aquilo que o Almirante Melo Gomes aqui trouxe à colação. Portanto, eu não vou repetir, porque isto mais a mais, sinto muito honrado da Academia de Marinha ter publicado este livro e, por conseguinte, está à disposição de Vossas Excelências e estou certo que, sendo oficiais de Marinha, também sabem todos o que aqui está. Portanto, não acrescenta nada de novo. Dito isto, o que é que eu posso pensar sobre o poder naval? Naturalmente que eu,
como interessado que sou na aplicação desse poder, naturalmente leio e faço as leituras, digamos, de uma forma orientada, utilizando um pouco aquela lógica, digamos, da orientação por objetivos. O que é que eu posso aprender que seja útil, digamos, para a minha carreira ou para a minha função. Naturalmente, dentro dessa lógica, todas estas questões que aqui foram trazidas à colação não são novas. Pelo menos nos livros que eu tenho lido, tudo isto que o professor Tell acaba de dizer, sendo aqui acolá polémico, poderá ser polémico em Portugal, mas não é polémico nos Estados Unidos. Porque se olharmos, digamos, para os documentos que os Estados Unidos têm vindo a publicar sobre a matéria, digamos, das várias estratégias que, enfim, designadamente desde 91, 92 para cá, tem sido quase ano sim, ano não, há uma nova diretiva estratégica, digamos, a acrescentar novas funções às funções tradicionais do poder naval, onde a questão dos domínios está lá elencada como, digamos, qualquer coisa que passa a interessar às marinhas. Não podem estar apenas e só preocupadas com a superfície, muito menos só com o ASW, tem que se preocupar também com o espaço, com o aeroespaço e com o ciberespaço. Portanto, isso é a questão dos domínios, isso é 2008, está nos documentos americanos. A dificuldade que temos nós hoje em dia é, ao ler os livros americanos e as diretivas oficiais americanas, não colam, digamos, com aquilo que é o discurso político, designadamente do atual Presidente. Portanto, a gente não sabe quem é que fala a verdade. Se é o Presidente que fala a verdade e que não liga ao que está nos livros, porque as duas coisas não colam. Se ele diz que é American First, tudo o que está nas diretivas americanas pulam exatamente ao multilateralismo. Já chegaram à conclusão que não têm navios suficientes. Portanto, a diretiva de 1986 americana dos 600 navios já lá vai. Estão em 250 e tal navios. Dizem que o teto agora são 350 navios e 12 esquadras. Ou pelo menos 10, pelo menos. Há umas que já têm número, mas ainda não têm meios alocados, designadamente a esquadra para o Ártico. Outra dificuldade que eu tenho, ao falar do poder naval, é de que poder naval é que eu vou falar. Vou falar do poder naval de uma grande potência, como os Estados Unidos. São os livros que eu leio e às vezes tenho dificuldade em interpretar. Como disse o Almirante Manuel Gomes, eu percebo melhor a marinha inglesa, gosto mais, digamos, dos livros ingleses, para perceber bem onde é que ando. Mas vou falar de quê? De uma grande potência. Vou falar, digamos, de uma potência regional ou de uma pequena potência. Vou falar do poder naval em Portugal, da marinha portuguesa. Eu, para me situar, tenho que saber qual é o ponto de partida. Vamos falar de quê? Porque senão posso dizer coisas que podem fazer sentido para os americanos, mas para mim não fazem qualquer espécie de sentido. Que marinha é que nós queremos ter? Queremos ter uma marinha como dos americanos, um sistema de forças com todas aquelas capacidades? Não. Então, vamos olhar para a definição do Geoffrey Till, das marinhas modernas e das marinhas pós-modernas. Uns fazem uma coisa, outros fazem outras. O mundo mudou, é importante a governação do mar, sem dúvida. A lei do mar está aí, mas nem todos os países a cumprem. Inclusivamente, a doutrina americana, que se preocupa tanto com a implementação, digamos, das regras do mar no mar da China, ela própria ainda não subscreveu ou ratificou a Convenção de Montego Bay. Portanto, há aqui algum contrassenso também. Portanto, o que é que eu posso dizer mais? De algum modo, agitar um pouco o debate. Vamos trazer o debate para onde? Para estas 4 áreas que o Sr. Professor elencou, todas elas importantes, mas todas elas já estão referenciadas nos documentos de estratégia da Marinha Americana. Todas, sem exceção. Não estão na nossa Marinha, nem nunca estarão. Portanto, qual é o papel da Marinha, ou de uma pequena Marinha, digamos, no século XXI? E só estamos a falar do poder naval, enquanto instrumento de força, de um poder marítimo, que ainda aqui não foi trazido à colação.
nem fizemos, digamos, a ligação do poder naval, que é apenas e só uma expressão do poder nacional, e, portanto, que olha ao mar como um domínio que interessa usar. E se há interesse em usar, há estratégia. Porque se é ir para o mar apenas e só para fazer uma pesca desportiva, está a usar o mar, mas não é um uso estratégico desse mar. E para que mar é que vamos olhar? Vamos para o mar, vamos olhar para o nosso mar, que agora até já querem partir o nosso mar português em 3 mares, ao que parece, que isso é outra conversa. Mas é outra conversa porquê? Porque tem relação com a política. Porque não há estratégia sem política, como também não há política sem estratégia. Mas eu não estou aqui para falar do nosso país. Mas quer dizer, há países onde realmente a política domina tudo, assume tudo, mas depois não tem estratégia para levar à consecução e à realização os objetivos que definiu, se é que os definiu. No nosso caso, por exemplo, não podemos falar de poder naval apenas e só sozinhos, porque já há uns anos chegámos à conclusão que não tínhamos capacidade nem recursos suficientes para nos defender. Por isso fomos para os grandes espaços, fomos para a NATO, por causa da segurança, fomos para a União Europeia, ou CEE, por causa do desenvolvimento. Portanto, tudo aquilo que nós aqui façamos hoje não pode ser à revelia daquilo que se passa nesses grandes espaços. Por isso é que, ao falar de poder naval, não podemos deixar de falar de poder nacional, não podemos deixar de falar de política, nem tão pouco de estratégia. Estratégia que falamos nós, pelo menos de estratégia militar. Mas a estratégia ela própria também mudou. Antigamente, nos meados dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, fala-se que realmente, até aí, e o professor Tel diz isso perfeitamente, de uma forma aberta, que até aí o poder naval controlava o espaço marítimo, controlava as comunicações e controlava, digamos, a projeção de poder. Depois disso, com o aparecimento da aviação e da componente aeronaval, não foi só a Marinha que tem a responsabilidade desse controle, mas também apareceu a bomba, lá apareceu mais uma função para a Marinha, a dissuasão, que até aí não era a função da Marinha. E até aí a dissuasão estratégica era apenas e só função da Força Aérea. Porque a Marinha não tinha essa função. A função estratégica, digamos, só entrou na Marinha, mais tarde, já próximo, digamos, da Guerra do Golfo, onde o comando Sardinha Monteiro andou metido. Portanto, todas estas coisas têm uma relação de causa e efeito. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em falar no vazio. Portanto, falar, de algum modo, de um país que não é o meu. Sendo eu oficial de Marinha, porque eu não sou historiador, nem sou investigador. Eu sou apenas e só, como disse ao princípio, um utilizador interessado, naturalmente, da aplicação do emprego do poder naval. Foi isso que eu fiz durante toda a minha vida. Quer na linha da frente, quer, digamos, na retaguarda. Mas sempre preocupado em ter navios no mar. É o tal dispositivo que condiciona, digamos, tudo e todos na Marinha. Portanto, eu se calhar já estou a ver que estão a olhar para o relógio. Só queria dizer mais uma coisa para ajeitar um pouco o debate, que talvez seja isso que interessa. A questão, digamos, da tecnologia. O professor Telo, que eu me habituei de facto a ler e já o faço há muito tempo, aqui há uns anos ainda existia o nosso antigo Instituto Superior Naval de Guerra, ia lá fazer umas conferências, nós ouvíamos com toda a atenção, e falou sobre a revolução dos assuntos militares. E já naquela altura ele dizia, e bem, porque ele é que, enfim, é historiador e vai atrás e vai à história, e diz que naquela altura, já lá vão uns anos, e eu fiz o curso Superior Naval de Guerra em 1997, dizia o professor Tel, nessa altura, que havia 3 grandes revoluções, digamos, de natureza, que alteraram em tudo, digamos, a forma de nos organizarmos, designadamente século XV e XVI, isto no que diz respeito ao poder naval, aí, de algum modo,
enfim, iniciámos a época moderna. De algum modo, aquilo que estava em causa era o armamento, o aparecimento das armas embarcadas, e nós fomos, digamos, intérpretes dessa mudança. E, de algum modo, adequámos os nossos navios a essa grande mudança, e a Batalha de Rumes e de Diu, digamos, explica bem a utilização das armas de fogo com a manobra, digamos, de vela, que eu, por acaso, também trago à colação aqui neste pequeno ensaio. Depois disso, foi século XIX, século XX, digamos, a Revolução Industrial, e, portanto, o aparecimento, enfim, de novas tecnologias da Revolução Industrial, e, de algum modo, com Napoleão, a grande revolução foi o cidadão-soldado e o exército de massas. Depois disso, século XX, a Revolução da Informação, que é o princípio desta grande alteração, digamos, da tecnologia, que hoje já não é só informação, já, digamos, é a capacidade de gerir essa informação e de transformar isso em conhecimento que possa operacionalmente ser aplicado. Isso é que explica a revolução dos assuntos militares. Esta questão da revolução dos assuntos militares é uma questão que neste país encheu aí a boca de várias pessoas e interessados, sempre olhando para a transformação dos assuntos militares de uma forma, quanto a mim, errada. A Marinha, e bem, nunca o fez, porque, em termos de cultura, a Marinha sempre se habituou a organizar-se em função da técnica e da tática. A partir de meados dos anos 50, ainda teve que acrescentar uma outra disciplina, que foi a estratégia. Portanto, não há mudança nenhuma na Marinha que não atenda à estratégia, que não atenda à técnica, que não atenda à tática. Todas elas trazem aportes que nos permitem adequar o poder naval às circunstâncias, à conjuntura, de uma forma objetiva, de uma forma pragmática. Sempre foi assim, há de continuar a ser o meio, os meios e a tecnologia embarcada. No dia em que qualquer marinha, a nossa ou qualquer outra no mundo, olhe, digamos, para o poder naval, sem ter na base essa disciplina, não sabe o que é que anda a fazer. Portanto, estas são as questões que eu trago aqui para a sala no dia 2. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Almirante. E passava de imediato a palavra ao Sr. Comandante Celinho Monteiro. Muito boa tarde a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Vidal Abreu, agradecendo o muito honroso convite para participar nesta ação, ainda por cima sendo um modelo novo que está a ser experimentado hoje. Uma saudação também especial ao Sr. Professor Tel, moderador, aos Srs. Almirantes Melo Gomes e Pires Neves, referências não só para mim, como para todos os oficiais da minha geração. Falar em último lugar não é fácil, já muito foi dito. Eu, de qualquer maneira, gostava de ensaiar aqui uma reflexão sobre aquilo que são, começar por uma reflexão sobre aquilo que podem ser as implicações desta pandemia que nós estamos a viver hoje em dia e que vai ter implicações geoestratégicas profundas no ambiente global e em todo o mundo durante largos anos, e daí retirar algumas consequências securitárias no ambiente de segurança e, em concreto, consequências depois também para os sistemas de forças navais. E começar pela pandemia, porque as pandemias ao longo da história sempre modelaram as sociedades dessas alturas e digamos, e condicionaram muito o futuro. Esta, em particular, tem características que apontam nesse sentido. É a primeira pandemia de coronavírus. Nós já tivemos outros surtos, mas nunca chegaram ao nível da pandemia. E nós nunca tivemos nenhuma vacina para nenhuma estirpe de coronavírus. Não há nenhuma vacina para nenhuma estirpe de coronavírus. Portanto, nós temos a primeira pandemia de sempre de coronavírus, sendo que não temos nem nunca tivemos nenhuma vacina para nenhuma estirpe. Portanto, estão a ser feitos esforços extraordinários
para desenvolver a vacina, mas não sabemos qual vai ser o sucesso da vacina, não sabemos se o vírus vai evoluir com alguma mutação, não sabemos como é que ele vai, se ele vai ou não combinar com o vírus de influenza, e portanto julgo que temos aqui uma situação que se vai prolongar no tempo e que vai ter consequências brutais. A nível sanitário, a crise sanitária é óbvia, a crise económica também. A crise sanitária provoca a crise económica, que por sua vez provoca a crise social, e depois há aqui uma quarta dimensão da crise que não é tão falada, que é a crise securitária, que vai chegar depois de tudo isso. É que as pessoas têm menos dinheiro, estão desempregadas, e portanto muitas delas vão acabar por ceder ao envolvimento em atividades ilícitas. Isso vai ter uma implicação grande no ambiente de segurança. Por baixo disto tudo, há um aspecto que o Sr. Professor Telo referiu muito bem, que é a crise ambiental. Ontem, na Fundação Carlos de Gulbenkian, o engenheiro António Costa Silva usou uma imagem muito interessante. Isto é como se fosse um iceberg, em que nós, à tona da água, temos a crise sanitária, a crise social, a crise económica, a crise securitária, acrescento eu, e por baixo, uma coisa muito maior, temos a crise ambiental. E essa pode não estar tão visível, mas se calhar é aquela que vai condicionar mais o futuro da humanidade. Nós, portanto, estamos aqui no meio mesmo de uma pandemia que não sabemos quando é que vai acabar, fazendo lembrar aquelas célebres palavras do Churchill, quando depois da Batalha de El Alamein, em 1942, foi a primeira vitória em terra sobre os nazis, ele disse: isto não é o fim, não é sequer o princípio do fim, é quando muito o fim do princípio. Eu julgo que nós na pandemia também estamos nessa fase, estamos quando muito no fim do princípio. E, portanto, isto vai ter consequências muito graves no ambiente securitário, e eu gostava de referir três em particular. A primeira é o aumento da confrontação geoestratégica entre as grandes potências. Tem sido claro o aumento do confronto entre a China e os Estados Unidos. Isto já não é uma questão de Trump versus Xi Jinping. Neste momento há um grande consenso nos Estados Unidos em relação à adoção de uma postura cada vez mais musculada em relação à China. É recíproco do lado da China, e temos ainda a Rússia, que não se pode esquecer, com digamos, a intervenção que tem tido nos últimos anos, primeiro na Geórgia em 2008, em 2014 na Crimeia e cada vez mais próximo da sua fronteira na Bielorrússia. Portanto, essa é a primeira implicação, evolução no ambiente de segurança, o aumento da confrontação geopolítica. Isso tem sido claro, e a desinformação também tem contribuído, a desinformação dos dois lados também tem atiçado essa fogueira. A segunda implicação importante para o ambiente de segurança é exatamente o facto de o aumento da desordem social, da instabilidade social, da pobreza, do desemprego, levar a uma maior criminalidade transnacional, ao aumento de atividades ilícitas como pirataria marítima, como migrações irregulares, e estamos a ver o que é que está a acontecer na costa sul de Portugal, terrorismo, traficâncias e por aí fora. Julgo que essa tendência vai se acentuar, exatamente porque as pessoas não têm modo de vida e, devido à desestruturação de muitos Estados, vão acabar por ceder ao canto da sereia de modos de vida ligados a atividades ilícitas. E, em terceiro lugar, o terceiro aspecto liga-se muito às questões ambientais e ecológicas, é um aumento da frequência e da severidade das catástrofes naturais, das epidemias, de toda a sorte de riscos naturais. A pandemia está-nos a fazer repensar um bocadinho a relação do homem com a natureza. O homem invadiu habitats onde não era comum estar, tem estado a invadir esses habitats,
está a aumentar a sua proximidade em relação aos animais, muitos deles vetores de doenças. É assim que estão a aparecer, a iniciar-se muitas destas pandemias. Portanto, estamos a reduzir o buffer que existia entre os habitats naturais e o homem, e com isso estamos a ficar cada vez mais suscetíveis às pandemias. Elas vão aumentar cada vez mais, porque nós estamos cada vez mais a invadir os habitats dos morcegos, dos dromedários, dos insetos. Por outro lado, as alterações climáticas estão a trazer alguns desses insetos, os que transmitem o dengue, o zika, o vírus da febre amarela, todos esses insetos já começam a aparecer cada vez mais em latitudes médias. Veja-se o que já se passou na Madeira, e cada vez durante períodos mais alargados do ano. Portanto, tudo isso, as alterações climáticas estão a contribuir não só para isso, como para um aumento da frequência de furacões, cheias, grandes incêndios, e, portanto, isso vai ter também uma implicação importante naquilo que é o ambiente de segurança lato. Destas três evoluções previsíveis no ambiente de segurança, eu gostava de retirar três conclusões para aquilo que são os sistemas de forças navais do futuro. Em relação à primeira, o aumento da confrontação geoestratégica, nós naturalmente, como já foi aqui referido pelos meus antecessores, vamos ter que atuar no quadro das organizações internacionais de defesa das quais fazemos parte. E aí vamos ter que reforçar o nosso contributo, essencialmente em três vertentes do poder naval: as fragatas, os submarinos e os ribas de velocidade de esquadra. São estes os grandes contributos que um país como Portugal dá para organizações de defesa como a NATO e a própria União Europeia. As fragatas são o meio por excelência para atuar em espaços como, por exemplo, o Atlântico, e são sempre o meio mais emprego no quadro das alianças. Os submarinos é o principal elemento de dissuasão no nosso catálogo de forças, e o ribas de velocidade de esquadra é aquilo que distingue uma marinha oceânica de uma guarda costeira. Sobretudo, deixar aqui uma reflexão que é a seguinte: no meio desta crise pandémica, também o que verificámos foi que cada Estado pensava primeiro em si e depois nos seus aliados, nos seus parceiros, e é fundamental nesse quadro que Portugal disponha de um ribas de velocidade de esquadra para poder ter a autonomia de atuação estratégica, nomeadamente através do mar. Os submarinos são outro meio fundamental de dissuasão autónoma e, portanto, se é preciso e devemos reforçar a autonomia, os submarinos e o ribas de velocidade de esquadra são fundamentais, como são também as fragatas como contributo para as alianças internacionais. A segunda evolução que eu referi é o aumento da insegurança global e das atividades ilícitas. Isso remete para a necessidade de desenvolver operações de segurança marítima, e aí nós vamos precisar ter navios de patrulha oceânica, vamos precisar ter lanchas de fiscalização rápidas para, de facto, combatermos todos os ilícitos no mar que é nosso e que é extremamente vasto. Em relação à terceira evolução do ambiente de segurança, o aumento das catástrofes naturais e dos riscos naturais, incluindo as pandemias, o meio fundamental para o efeito será sempre um navio polivalente logístico, para apoio em operações de assistência humanitária, sobretudo tendo presente que, no caso português, a maior parte das catástrofes humanitárias, das calamidades, têm acontecido nos Açores e na Madeira, e, portanto, o país necessita dispor de um meio pesado, consiga chegar e dar um apoio efetivo. Alternativamente, enquanto não exista, o ribas de velocidade de esquadra deve ser dotado de capacidades logísticas acrescidas que permitam dar uma capacidade de apoio efetiva. Além disso, tanto fragatas como NPOs devem ter módulos de assistência humanitária, e eu aí gostava de referir que a Marinha Portuguesa foi pioneira há cerca de 30 anos em edificar contentores para apoio a emergências
civis, o Sr. Almirante Fonseca, o Sr. Almirante Mel Gomes, o que estiveram, digamos, na gênese desses processos no primeira metade da década de 90, da edificação de contentores que servem para apoio a operações de assistência humanitária. Portanto, essa é a terceira conclusão que eu gostava de retirar. E chegado aqui, provavelmente dirão, então, mas nada de novo. Aí eu acompanho o Sr. Almirante Mel Gomes dizendo que, de facto, aquilo que se antecipa em termos de plataformas navais também não é uma mudança radical. E isto é um tributo a dois aspectos importantes. O primeiro é a adequabilidade da edificação de capacidades navais equilibradas, portanto, com equilíbrio, ter as várias capacidades para fazer face a um naipe muito vasto de ameaças e de riscos. E, de facto, esse tem sido o paradigma da Marinha, uma Marinha equilibrada, a Marinha portuguesa, e nós vemos que mesmo nesta situação de uma pandemia que vai alterar significativamente o ambiente estratégico, as nossas capacidades navais estão adequadas a responder às alterações desse ambiente estratégico. E, por outro lado, isso também é um tributo a uma característica do poder naval, que é a flexibilidade. O poder naval é flexível por natureza. Os meios navais conseguem fazer várias missões quando estão no mar e, portanto, não é preciso estarmos a mudar de meios cada vez que há uma alteração no ambiente estratégico. Dito isto, olhando um bocadinho para o futuro, e o futuro do século XXI, tanto é amanhã como é daqui a 80 anos, portanto, perspectivando um bocadinho o futuro, eu gostava de deixar aqui três tendências ligadas às novas tecnologias, portanto, fazendo aqui também mais um paralelo com aquilo que o Sr. Professor António Telo referiu, começando por citar Albert Camus, quando ele dizia a propósito do futuro da civilização europeia, que eu gostava de começar por reconhecer a minha incapacidade de dizer coisas definitivas sobre a matéria. Eu também gostava de começar por reconhecer essa incapacidade de dizer coisas definitivas, mas não obstante gostava de refletir sobre três tendências tecnológicas que eu acho que vão determinar o futuro das operações navais, e não só o futuro das operações navais, mas o futuro de muito do que é o empenhamento militar. A primeira, e elas já aqui foram referidas, eu vou sistematizá-las de uma maneira um bocadinho diferente, mas a primeira é a dependência do ciberespaço. Hoje em dia não há navio nenhum, não há força naval nenhuma que não dependa imenso do ciberespaço. E, portanto, tem que ter a capacidade para se proteger de ciberataques, tem que ter a capacidade para manter o seu sistema nervoso central operativo em caso de conflito. Os ataques serão muito comuns, não só por atores estratégicos estatais, como por pequenos criminosos ou atores híbridos que podem tentar, digamos, cegar um navio afetando-lhe o tal seu sistema nervoso central. A segunda tendência de futuro é a dos sistemas autónomos. Neste momento, já temos muitos sistemas autónomos a serem utilizados. Eu aqui não acompanho exatamente uma coisa que o Sr. Professor Telo referiu, que é a tendência para o incremento dos veículos autónomos submarinos. Curiosamente, os primeiros veículos que nós tivemos não tripulados na Marinha Portuguesa foram submarinos. Os que estão mais disseminados são os aéreos. Eu acho que onde ainda falta dar um passo maior é nos veículos de superfície, veículos não tripulados de superfície, navios de superfície. Vamos começar a ter, os Estados Unidos já os têm, e nós vamos começar a ter, não vai demorar muito, até porque o futuro é tal, é da manhã até até daqui a 80 anos, veículos não tripulados, navios grandes, sem ninguém a tripulá-los, a fazerem guerra de minas, a fazerem luta antissubmarina. Além disso, os veículos não tripulados, aéreos, de superfície e de subsuperfície, vão começar a ser cada vez mais autónomos. Neste momento, eles normalmente são não tripulados. Portanto, não tripulados, mas há um operador à distância a operá-los. No futuro, eles vão começar a ser dotados cada vez mais de inteligência artificial
vão começar a tomar as suas próprias decisões, têm uma tarefa e tomam a decisão para executar. Isto liga com a terceira tendência, que é a tendência de futuro, que vai afetar as operações navais, em minha opinião, que é o aprofundamento da inteligência artificial. As operações navais têm campo para aplicar a inteligência artificial em todas as áreas. Desde a manutenção, à gestão de pessoas, às operações navais, à condução de operações com veículos autónomos. Gostava de deixar aqui só 3 exemplos. O primeiro tem a ver exatamente com os veículos autónomos. Já há testes com a utilização de veículos em rede, em enxame. São muitos veículos não tripulados, quer aéreos, quer inclusive de superfície, muitos que comunicam uns com os outros, estão dotados de inteligência artificial e eles tomam as decisões entre 20 ou 30 drones e saturam as defesas de uma fragata, de um destroyer que estejam a atacar e tornam virtualmente muito difícil a defesa contra esses ataques de enxames. Portanto, a inteligência artificial aplicada aos sistemas autónomos vai trazer desafios muito grandes. Uma outra área importante para a inteligência artificial é a da vigilância marítima, a do conhecimento situacional marítimo. Nós temos muitos sensores, a integração da informação de todos os sensores que contribuem para o panorama marítimo às vezes resulta numa sobrecarga de informação. A inteligência artificial permite perceber qual é o comportamento de todos os atores no mar, e o nosso mar é muito vasto e, portanto, aí a inteligência artificial pode ajudar muito. Perceber quem são os atores que estão a fazer comportamentos lícitos, quem está a fazer comportamentos ilícitos e tentar direcionar os esforços de fiscalização e de interseção. E uma terceira área em que a inteligência artificial pode ser extremamente útil a uma marinha como a portuguesa é a da manutenção. Fazer a manutenção preditiva, ter aquilo que se chamam gêmeos digitais dos navios e, com a inteligência artificial, tentar antecipar quando é que é preciso fazer as ações de manutenção, não ser a tabela fixa das 1000 horas ou das 5000 horas, mas ir monitorizando os sensores do sistema de gestão de combate, do sistema de gestão da plataforma e perceber quando é que é preciso fazer as ações de manutenção. Estas 3 tendências que eu falei não são estanques, elas juntam-se todas e nós podemos ver enxames de drones, sistemas autónomos, a comunicarem uns com os outros, dotados de inteligência artificial, dotados de capacidades de ciberdefesa com inteligência artificial, em que eles próprios detectam se estão a ser atacados, se as redes com que eles comunicam estão a ser atacadas. Portanto, é possível juntar isto tudo. E a agregação disto tudo, as ferramentas daquilo que hoje em dia é referido como a quarta revolução industrial, resulta num conceito interessante. Começou a ser teorizado há apenas 3 anos nos Estados Unidos, que é o conceito da hiperguerra. E o hiper aqui remete para o prefixo hiper do grego, acima, além. É um tipo de conflitualidade futura em que é alimentada pela inteligência artificial e conduzida por máquinas, e em que os ciclos de decisão são instantâneos. O homem já não tem um papel, ou já não vai ter um papel relevante no ciclo decisório. Aquele célebre OODA loop do observar, orientar, decidir e agir, os períodos de decisão associados ao OODA loop no ser humano não vão ser compatíveis. E, portanto, nós vamos ter enxames de veículos aéreos não tripulados, autónomos, ou submarinos, ou de superfície, ou uma combinação dos 3, a saturar as defesas do navio, e o comandante, o oficial da ação tática, não vai conseguir acompanhar, digamos, o ritmo a que têm que ser tomadas as decisões. As decisões vão ser tomadas a bordo por sistemas também eles dotados de inteligência artificial. Isso vai ser uma alteração brutal, muito significativa na filosofia da guerra, em que o homem vai começar a ter
nestas situações, um papel muitas vezes secundário. Porque o que se vai verificar, e o que se verifica já em jogos de guerra que já foram feitos, é que cada vez que o homem intervém é para piorar as coisas. Portanto, nos jogos de guerra que são feitos com estes sistemas, a intervenção do homem normalmente é para estragar. Portanto, os sistemas, as máquinas estão a tomar as decisões, uns a atacar, outros a defender, e quando o comandante intervém, normalmente a coisa piora. Agora, isto tem implicações morais, tem implicações filosóficas, tem implicações éticas extraordinárias. E nós temos que começar a pensar nisso tudo. Temos que começar a pensar nas implicações de termos máquinas a combaterem ao nosso lado, com inteligência artificial, a tomarem decisões de forma quase autónoma. Até agora tem sido um tabu, digamos, a possibilidade das máquinas tomarem decisão quanto ao disparo de uma arma. Julgo que é mais ou menos consensual, mas é até ao momento em que alguém decida quebrar esse tabu. E, portanto, é preciso começarmos a pensar nessas implicações, porque Aldous Huxley, o célebre escritor inglês, dizia que a tecnologia é moralmente neutra. E sim, ela é moralmente neutra, mas a forma como se utiliza a tecnologia já não é neutra, e nós temos visto isso, inclusive na forma como o Facebook e outras redes sociais foram manipulados durante as anteriores eleições americanas e durante outras situações. Portanto, temos aqui uma situação de um futuro diferente do nosso, em que eu acho que as plataformas base dos sistemas de força não vão ser muito diferentes, mas a forma como elas vão ser utilizadas, o papel secundário que o homem vai ter, vai mudar muito a forma de conduzir a guerra no futuro. Gostava de deixar só duas reflexões finais. Uma para dizer que aquilo que eu defendi como sendo as capacidades navais que uma marinha como a portuguesa deve ter, e que não são muito diferentes das que estão no sistema de forças, constituem uma oportunidade extraordinária para envolver a indústria nacional, para criar emprego, para desenvolver conhecimento. E, portanto, isto é, digamos, uma mensagem que eu acho que todos, políticos, sociedade, militares, marinheiros, devemos difundir, porque, de facto, é uma oportunidade única para a indústria nacional, a edificação de capacidades navais no nosso país, com a nossa indústria de construção naval e a nossa indústria de defesa. E a última palavra para referir, eu até agora falei muito de navios, de plataformas, de tecnologias, mas apesar do que eu disse, o elemento fundamental das marinhas do futuro vai continuar a ser o homem, vai continuar a ser o homem. E, portanto, o homem, na forma como concebe os sistemas, como procede à arquitetura dos sistemas, como toma as decisões, como molda o futuro, como molda o desenvolvimento da tecnologia, como pensa nos aspectos morais, éticos e filosóficos da condução da guerra no futuro. E, portanto, devemos lembrar sempre que no futuro, apesar das grandes plataformas que vamos ter para a guerra naval e das tecnologias emergentes, o elemento central terá que ser sempre o homem. Quando isso deixar de acontecer, apesar do homem já não poder não estar no loop da decisão do emprego das armas, há de ser o homem a estar no centro do poder naval. E assim termina a minha intervenção. Muito obrigado.